Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Centro de Diabetes Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui para a gente falar de um assunto que é uma pergunta bastante frequente no consultório, né? E eu acredito que muitos de vocês devam ter dúvida nesse cenário, que é a questão da abordagem nutricional no paciente diabético. Então hoje, aqui como convidado do canal, está a Larissa Almenara, que é nutricionista aqui do Centro de Diabetes Rio de Janeiro. E a gente vai fazer algumas perguntas, hoje eu sou mero entrevistador, fazer umas perguntas sobre esse cenário. A primeira é, Larissa, existe uma diferença entre a dieta do portador de diabetes para o indivíduo sem diabetes? Bom, então não existe diferença. A recomendação pela Sociedade Brasileira de Diabetes é a mesma para a pessoa com diabetes e que não tem diabetes. Então, quantidade de carboidratos, proteína, lipídios é toda a mesma, é toda igual. Então, teoricamente, não existe diferença meramente porque uma pessoa tem diabetes ou não. A gente pode fazer outras diferenças quanto à orientação nutricional por outras razões, outros fatores, e não pela pessoa ser portadora do diabetes ou não. Tá, uma coisa que é, quando o indivíduo recebe o diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que ele pensa é, meu Deus, eu não posso mais comer doce. Isso é verdade para o diabético? Ele não pode comer doce? Bom, depende muito da linha de tratamento daquele paciente. Um paciente que faz, por exemplo, a contagem de carboidratos, é um paciente que contabiliza o que ele vai ingerir de carboidratos e aplica a insulina rápida, ultra rápida, para cobrir aqueles carboidratos. Se o paciente faz a contagem, então, teoricamente, ele poderia consumir o doce porque ele vai corrigir aquele doce que ele consumiu. O paciente que não faz esse tipo de tratamento, que não realiza a contagem de carboidratos, precisa restringir um pouco o consumo de doce, porque ele não vai aplicar insulina para corrigir a quantidade de doce ingerido, então a glicemia pode ficar elevada horas depois. Tá, eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar também é que nesse indivíduo diabético tipo 1, a maioria deles são magros, obviamente tem alguns sobrepeso ou obesos, e esses também devem, mesmo que contem carboidrato, devem restringir para não ganhar peso, não ganhar mais peso. Né? No diabetes tipo 2, já é comum esse indivíduo ser sobrepeso, né? Então restringir o doce também tem esse aspecto, e obviamente, como boa parte das vezes ele não aplica insulina ou que ele não conta carboidrato no diabetes tipo 2, o que fazer com esse açúcar do doce acho que dificulta também, né? Sim, com certeza. O paciente com diabetes tipo 2 normalmente é um indivíduo que está com sobrepeso ou obesidade, então tem que fazer uma restrição calórica de uma forma geral, né? Pensando na perda de peso. E aí, então, a gente inclui um doce, que é um alimento extremamente calórico. Então, sim, teria que fazer a restrição do doce pelos carboidratos, que pode levar a glicemia horas depois, e também pela restrição calórica que esse tipo de paciente teria que fazer. Tá. Dentro desse cenário, é interessante mencionar que o diabetes tipo 2, né, por na maioria das vezes ser sobrepeso ou obeso, né, ele perder peso melhora o controle da glicemia. Com certeza, a perda de peso melhora a sensibilidade à insulina, então aquele indivíduo ele fica a insulina fica mais ativa no organismo dele, então o controle glicêmico acaba ficando melhor. Perfeito. Em relação à fruta e tubérculo, né, quando eu comecei a trabalhar com endócrino, eu escutava bastante, diabético não pode comer nada que está embaixo da terra e não pode comer algumas frutas, como por exemplo banana. Né? Isso é verdade? O que acontece em relação a algumas frutas e tubérculos é que esses alimentos são ricos em carboidratos, tem uma quantidade alta de carboidratos, então por isso só já poderia elevar a glicemia, né? Só que tem um outro fator que a gente chama de índice glicêmico, que seria a velocidade com que essa glicemia é elevada. E normalmente esses alimentos têm um índice glicêmico mais alto. Então, além de ter uma quantidade alta de carboidratos, esses carboidratos são absorvidos muito rapidamente e elevam muito rápido a glicemia. Então, esses alimentos podem levar a um pico glicêmico, um pico de glicose horas depois. Então, o ideal é que seja feito o consumo desses alimentos com outros alimentos para evitar, outros alimentos específicos para evitar que a glicemia se eleve muito rápido. Então, existe estratégias do ponto de vista da nutrição para eu poder, o portador de diabetes, poder consumir esse alimento
sem elevar de forma tão abrupta a glicose. Sim, existem estratégias que a gente usa. O que eu sempre menciono para os pacientes é que se for consumir esses alimentos, não existe restrição. Não posso comer. Então, se for consumir, que faça o consumo de uma forma inteligente. Então, o que seria o consumo de uma forma inteligente? Sempre que consumir esses alimentos, tentar associar algum outro alimento fonte de fibras. As fibras têm a capacidade de desacelerar a absorção desses carboidratos ricos nesses alimentos, nos tubérculos e frutas, de forma geral. Perfeito. Existe algum alimento que ajuda a controlar a glicemia do paciente com portador de diabetes? Seria nessa mesma linha de conversa que a gente já vem tendo, né? Então, os alimentos integrais, de uma forma geral, como é que eles funcionam? São alimentos que possuem mais fibras. As fibras não são absorvidas pelo organismo, então, misturada com os carboidratos, elas acabam atrapalhando, desacelerando a absorção de carboidratos. Então, aquele carboidrato que seria absorvido muito rapidamente, levaria a glicose muito rapidamente, vai levar a glicose um pouquinho mais lento, porque teve as fibras junto, que desacelerou então a absorção. Então, alimentos integrais, alimentos ricos em fibras, de uma forma geral, acabam melhorando o controle glicêmico. Entendi. Apenas os alimentos ricos em carboidratos elevam glicose? Não, isso é algo que os pacientes têm muita dúvida. Então, tem-se muito que os alimentos que contêm carboidratos elevam muito a glicose e por isso a gente tem que ficar atento em relação a esses alimentos e acontece muito do paciente chegar com uma queixa de eu nem comi um alimento fonte de carboidrato, desculpa, comi um alimento muito rico em proteína ou muito rico em gordura, algum outro tipo de alimento e a minha glicemia ficou muito alta horas depois. Por que isso acontece? Então, proteína e gordura, desculpa, que são outros nutrientes, eles podem elevar a glicemia se consumidos em excesso, porém eles elevam horas depois. Então, exemplo, fui num churrasco e para evitar consumir carboidratos, não comi arroz, não comi farofa, não comi maionese, comi só carne. Fiquei horas no churrasco comendo só carne. E aí a glicemia ficou alta horas depois. Mas como se eu não comi carboidratos? Mas comeu muita carne, que é um alimento rico em proteína, que se consumida em excesso pode elevar a glicemia, porém a elevação ocorre horas depois. Então, tanto proteína quanto gordura consumidos em excesso podem elevar sim a glicemia, mas sempre horas depois. Outra coisa que eu vejo com bastante frequência é o indivíduo quando ele vê lá, eu tenho a opção do pão integral ou do pão normal, e ele, por saber que o pão integral acaba consumindo um pouco mais. E aí, vale esse consumo um pouco a mais do integral? Isso compensa ele ser integral para consumir um pouco mais? Na verdade, não compensa, porque o alimento integral, em relação ao alimento que não é integral, né, que seria o refinado, ou no caso do pão branco, a quantidade de carboidratos é basicamente a mesma. O que vai acontecer no alimento integral tem mais fibras, e as fibras vão desacelerar a absorção dos carboidratos, a elevação da glicemia muito rápido. Mas em relação à quantidade de carboidratos, é basicamente a mesma coisa. Perfeito. Outra coisa uma pergunta frequente é, low carb é uma estratégia utilizada hoje em dia? Né? O que a Sociedade Brasileira de Diabetes diz sobre essa dieta low carb? Né? A gente sabe que tem alguns estudos que mostram que é positivo, que controla a glicemia, mas o que a gente tem de ciência por trás disso aí? Bom, então a low carb é uma estratégia em que há redução do consumo de carboidratos e vem sendo muito utilizada para vários tipos de pacientes, mas os pacientes com diabetes, né, que sempre entendem que precisam fazer uma restrição de carboidratos, têm optado pela realização desse tipo de dieta que é a low carb. Como o doutor já falou, existem alguns estudos científicos que comprovam o benefício desse tipo de estratégia alimentar, a low carb, porém esses estudos não foram realizados a longo prazo. Então, como a gente não sabe o impacto desse tipo de dieta lá na frente, anos depois, a Sociedade Brasileira de Diabetes ela acaba não orientando, ela não recomenda esse tipo de estratégia. Então, apesar de alguns estudos já comprovarem o seu benefício, são benefícios que foram identificados a curto prazo. Por não ter segurança a longo prazo, então a Sociedade Brasileira não orienta, por isso a gente não deve fazer esse tipo de estratégia alimentar para qualquer paciente, porque o paciente ele tem diabetes meramente. A gente tem que avaliar o quadro clínico individual de cada um para verificar se seria importante ou não, se seria aplicável ou não. Beleza, gente. A gente sabe que esse assunto é muito rico, tem muita dúvida, então eu espero que vocês deixem a dúvida de vocês nos comentários. A gente gosta muito disso,
né? Isso que movimenta a nossa vida do canal. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha sobre alimentação, coloca aí nos comentários para a gente poder fazer mais vídeos, né? A Larissa faz mais vídeos curtos que a gente posta sempre às segundas e sextas com essas dúvidas do pessoal do canal. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que possam se beneficiar dessa informação. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.